para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez com vocês para a nossa quinta aula. A nossa aula é sobre o que mesmo? É de língua portuguesa, sobre os descritores do SAEB, né? Então a nossa aula hoje é a aula de número 5 e o nosso conteúdo, né, é sobre convite, o gênero textual convite. Lembrando que nós estamos fazendo parte deste incrível projeto e que vocês conhecem muito bem. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, projeto de vidas, tentando aproximar cada vez mais vocês da sua escola. E aqui nós estamos pedindo licença para entrar em sua casa. E antes da gente iniciar, nós vamos hoje começar como eu sempre começo. De que forma? Com uma leitura. E eu trouxe novamente o livro do Ricardo Azevedo, A Casa do Meu Avô. E a parte que eu vou ler hoje para vocês é uma parte que diz assim pra gente, olha, segredos no porão. No meio do esconde-esconde, cabra cega ou pegador, eu sempre dou um jeitinho de pegar a tua mão. Depois saímos correndo, cada qual para o seu lado. Enquanto eu conto até 20, você some no porão. Vou então feito um foguete. Quero te achar no instante. Abro a porta dos armários, tiro a tampa dos baús. Quando estou desanimando, passo perto da cortina. Presinto seu corpo quente. Agarro e você logo escapa. Vou atrás e finjo um tombo. Ai, meu Deus, estou ferido. Você, para me consolar, me dá um beijo na bochecha escondido. Então, qual é a nossa finalidade? Qual é a finalidade da nossa leitura? É claro que estimular vocês também a buscar mais leituras, textos, livros, rótulos, outdoor pela cidade, para você ir treinando a sua leitura, né? Então, vamos lá. Nós já estamos trabalhando sobre língua portuguesa, que é exatamente um conteúdo para o SAEB, não é verdade? Então, olha só pra gente relembrar o que é o SAEB. Eu sempre relembro pra gente não se confundir. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino público, que é oferecido pelo nosso sistema educacional aqui no Brasil, por meio de testes que são padronizados e também questionários socioeconômicos que as escolas vão responder durante um determinado período, né? Ainda esse ano. Esses testes, essa prova SAEB, ela acontece a cada 2 anos, tá certo? E o que é avaliado? A competência leitora e a competência matemática, a partir de habilidades associadas aos conteúdos curriculares. Então, quem faz essa avaliação? Vocês que são da turma do segundo ano, o pessoal da turma lá do 5º ano, do 9º ano e da 3ª série do ensino médio. É uma prova de português e uma de matemática. Então, eu estou aqui para ajudar a reforçar um pouquinho esse conteúdo, né, de língua portuguesa. E tem também o professor José Mário, que está com vocês trabalhando matemática, ok? Então, essa é a prova SAEB. E nós vamos, a partir de hoje, no mês de abril, nas nossas 4 aulas que tivemos, nós trabalhamos um pouquinho sobre os descritores, né? Alguns descritores. Trabalhamos o descritor 1, o 2, o 3 e o 4. E agora nós vamos dar uma nova roupagem à forma de abordar tudo isso, tá ok? Nós vamos utilizar o nosso livro, olha só, este livro aqui que vocês já devem ter ele em mãos, né? Então a tia sempre vai estar orientando algumas atividades, os conteúdos, tudo a partir desse livro de língua portuguesa, segundo ano do fundamental, né? Que é exatamente a série de vocês. E é o livro que a gente chama de A Prova Brasil, que é exatamente para nos ajudar a fazer bacana essa prova e a ganhar uma nota bem maravilhosa. Então, olha só, hoje
ele é dividido em capítulos, né? Quando a gente pega o nosso livro, vocês sabem que o nosso livro a gente precisa cuidar com muito carinho. E a gente tem sempre aquela parte que nós chamamos de sumário, que é quando nós temos um resumo de todo o livro, de tudo que tem, dos temas que tem e também colocando sempre as páginas, né? Então, ele é dividido em 12 lições. E ao final de cada 3 lições, nós temos um simulado, temos um desafio e temos um simulado. Então, eu sempre vou orientar a lição que nós vamos estudar aqui, tá certo? E também o simulado, o período que é para você fazer esse simulado, tá bom? Então, olha só, hoje nós vamos para a lição número 1, convite. Nós vamos trabalhar as páginas 6 até a página 11 deste livro que eu acabei de apresentar para vocês, ok? Aí eu pergunto para vocês, o que é um convite? Você já recebeu algum convite na sua vida? Alguma vez na sua vida você já recebeu algum convite? Alguém te convidou para ir para algum lugar, só mesmo de boca, dizendo assim, ei, vai lá em casa rapidinho. Isso é um convite, né, que a pessoa está te fazendo. Mas aqui eu estou falando de um gênero textual. O que é gênero textual? Nós sabemos que no mundo inteiro, nossa língua portuguesa ou mesmo em outras línguas, existem textos, né? A gente coloca as nossas ideias nos papéis. E cada texto tem uma finalidade, tem um jeitinho, tem algumas características específicas. Então, a essas características específicas, né, de acordo com a finalidade que aquele texto tem, para que ele vai servir, nós falamos que são os gêneros textuais, né, como se fossem os tipos de textos que nós temos. E esse que nós vamos estudar é o gênero textual convite. E para que será que serve o convite? Nós vamos pegar o nosso livrinho, vocês vão acompanhar comigo, né? Lá na página 6, que tem exatamente o convite que eu coloquei aqui na nossa TV. E olha só, acompanhe a leitura deste convite. Olha só o que nós temos aqui. Para que tipo de evento esse convite ele foi elaborado? Eu quero que vocês analisem bem, olhem bem o convite. Ele está em 2 partes, né? Na primeira parte eu tenho aqui imagens e tenho uma espécie de título do convite. E na segunda parte eu tenho algumas informações, que é exatamente aquelas características específicas de um convite, né? E a primeira pergunta é, para que tipo de evento esse convite foi elaborado? Ele foi elaborado para um aniversário. Então, olha, essa informação já está aqui nesse texto. Esse convite está convidando alguém, né? Ele foi colocado para alguém ir para um aniversário. O que mais que nós temos aqui? De quem é essa festa? Possivelmente essa festa é dessa criança que está aqui nessa primeira parte, né? É dessa criança. E quem é essa criança? Onde é que eu vou localizar essa informação? Olha só. É o Rafael. A festa é do Rafael. Antes de dar prosseguimento, vamos escutar bem o que diz o convite. Meu aniversário. Paula, vista uma roupa de pirata e venha fazer parte da minha tripulação no dia 10 de outubro, às 16 horas. O meu navio está ancorado na Rua das Flores, 1234. Se tiver coragem, nos vemos nessa festa. Nos vemos na festa. Rafael. Então, olha só. Nós já sabemos que é um convite para uma festa de aniversário. A festa é do Rafael. E quais são as outras informações que nós temos aqui? Quem está sendo convidado? Quem foi que o Rafael convidou para a festa dele neste convite aqui? Foi exatamente a Paula, uma amiguinha dele, né? O que mais que nós temos de informação? Temos aqui uma palavra que talvez a gente não conheça tanto. É a palavra tripulação. O que é uma tripulação? É um conjunto de pessoas que trabalham em um navio. Então, essa festa do Rafael é uma festa temática, né? Ela tem um tema. O tema qual é? Pirata, né? Sobre os piratas, fala do navio. E todo mundo que for à festa dele precisa ir com um determinado traje, com uma roupinha de quê? Com uma roupa de pirata, para fazer parte dessa tripulação dele, tá certo? Então, esse foi o tema que ele escolheu para a festinha.
Agora, olha só, algumas características que esse convite tem, né? Algumas informações que todo convite tem todo convite tem. Olha aqui. Quando vai ser a festa? Vai ser no dia 10 de outubro. E que horas vai acontecer a festa? Às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde. Em que local vai ser essa festa? Rua das Flores, número da casa, 1234. Ele não colocou o bairro, ele só colocou a rua e o número da casa. Possivelmente, a Paula e os outros amiguinhos, né, que ele chamou para essa festa, são do mesmo bairro. Então, sabe muito bem onde ele mora, tá certo? Então, ó, o local, Rua das Flores, 1234. Então, um convite, ele precisa ter essas informações principais, né? Precisa ter o nome de quem está convidando, precisa ter o nome de quem está sendo convidado, precisa ter o dia da festa, o horário da festa e o local da festa. As outras informações são adicionais, né? Por exemplo, a questão do traje. Se a festa for uma festa fantasia ou precisar de um traje específico, isso precisa ser colocado no convite. Às vezes, quando acontece um casamento, né, uma festa de 15 anos que tem um traje específico, geralmente se coloca lá qual é o traje que a pessoa precisa ir, né? Quando é festa também de casamento, se indica o local onde se deve comprar os presentes, né? Então, aí já são outros tipos de convites que existem, tá certo, meus amores? Vamos lá então, olha só. E que gênero textual é esse, né? Para que de fato serve um convite? O bom é que é um gênero textual super fácil, que a gente consegue logo identificar para que ele serve. Olha aqui. O convite é um gênero textual com a finalidade de transmitir informações sobre um evento, né? Então, vai acontecer um evento, esse convite vai dar algumas informações sobre esse evento e também vai convidar para você participar daquele evento. Olha o que nós temos mais. Todo convite tem alguns elementos obrigatórios. Você não pode fazer um convite sem ter esses elementos, ok? Que elementos são esses? A indicação do local. Imagina alguém te convidar para uma festa e não dizer para você onde vai ser o local. Como é que você vai para a festa, gente? Não tem como chegar lá, né? Então, indicação do local da festa, a data e o horário do evento ou da festa. Precisa ter a data e o horário, né? O remetente, que é a pessoa que está enviando o convite, que está convidando, e o destinatário, que é a pessoa que está recebendo o convite, aquela que vai ser convidada, beleza? Esses são os elementos obrigatórios que precisam ter em um convite. Só que também existem outros elementos que eles são opcionais, né? É uma opção sua você colocar esses elementos. Então, vamos ver que elementos são esses. Olha só os elementos que são opcionais. Você coloca se você quiser colocar, tá bom? Frases de incentivo, né? Traje, loja de presentes e também algumas imagens. No caso do Rafael, ele colocou a imagem de um barco, precisaria ter a imagem de um barco, né? A foto dele também todo lá de pirata, convidando e já animando o pessoal também para ir com o seu traje de pirata. A frase de incentivo que ele usou foi essa última frase aqui, ó. Se tiver coragem, nos vemos nesta festa, nos vemos na festa. Loja de presentes, né? Aliás, a tia pulou aqui o traje. Então ele colocou o traje. Qual é o traje? Vista uma roupa de pirata. Loja de presentes ele não colocou. Geralmente se coloca a loja de presentes quando é uma festa de casamento. E imagens, que foi exatamente o que ele usou na primeira parte do convite. Vamos avançar então um pouquinho. Ó, essa é a frase de incentivo. Se tiver coragem, nos vemos nesta festa. Aqui é o traje, que é para a pessoa ir roupa de pirata. E também as imagens, né, que ele utilizou no convite. E vamos agora para algumas atividades, né? Então, esse é o gênero textual convite, que tem a finalidade de informar sobre um evento e convidar também a pessoa para esse evento. Então, vamos lá para as nossas atividades. Vamos dar continuidade, olha, com o nosso livro, lá na página 7, ok? Na página 7, a tia Fernanda colocou aqui na nossa tela. Olha aqui o que nós temos. Ouça a palavra.
Que palavrinha é essa aqui? Você já consegue ler essa palavra sozinho? Vamos já então? Olha a palavra que eu tenho. Aniversário. Aniversário. Aniversário é uma palavrinha que termina com O, não é verdade? Mas quando eu faço a pronúncia dela, parece que é um U. Por que parece que é um U? É porque a letrinha O, eu sempre falo pra vocês, a letrinha O no final de uma palavra, ela tem som da vogal U, tá certo? Quando ela está no finalzinho, ela tem esse som de vogal U. Então, a palavra é aniversário. E o que eu preciso? A primeira questão que tem logo aqui pra você fazer. Circule a consoante S. Nós sabemos que no alfabeto as letras estão divididas entre vogais e consoantes. As vogais A, E, I, O, U e as demais letrinhas são as consoantes. Então é pra gente circular a consoante S. Onde está a consoante S aqui na palavra aniversário? Vamos ver então onde ela está. Prontinho. Olha onde está a consoante S. Pinte como é o som da consoante S. Essa consoante, essa letrinha, como é o som dela quando eu pronuncio a palavra? Aniversário. Sário. Parece um assobio ou parece o zumbido de um inseto? Um assobio a tia nem vai ter, tá? Porque a tia para assobiar é só Jesus na causa. Mas o sonzinho parecido com o assobio seria exatamente esse que nós pronunciamos, ó. E como é que seria o som do zumbido de um inseto, de uma abelha? Zzz, que é exatamente o som da letra Z, ó. Zzz. E aí, a letrinha S na palavra aniversário, ela parece o que mesmo, gente? Parece um assobio. Então, é essa alternativa que nós vamos pintar no nosso livrinho, tá bom? E que tipo de letra vem antes da letra S? Olha só, olha onde a letrinha S está. Qual é a letra que vem antes dela? É a consoante R. E qual é a letrinha que vem depois dela? É a vogal A. Então vamos responder aqui. Que tipo de letra vem antes da letra S? É uma consoante, ó. Letrinha R, ela é uma consoante. E depois da letrinha S, qual é a letra que eu tenho? É a letrinha A. E a letra A é o que, gente? É uma vogal, ok? Então, a letrinha A é uma vogal. Vamos avançando um pouquinho mais e dando ainda continuidade na mesma página. Olha o que nós temos aqui. Encontre a palavra aniversário no convite. Então, olha só. Temos aqui o convite. E onde está a palavrinha aniversário no convite todinho? Eu fiz um recorte dela e olha onde nós encontramos a palavra aniversário. Pronto, é a segunda palavrinha do convite, né? E quem é que acompanha a palavra aniversário? Ela está sozinha? Não, ela não está sozinha. Tem uma palavra antes. Que palavra é essa? É a palavra meu aniversário. Agora, se vocês perceberem, antes da palavrinha, no finalzinho da palavra aniversário, meu aniversário, eu tenho um ponto, eu tenho uma pontuação. Que pontuação é essa? Vocês conhecem esse ponto bem aqui? É um ponto de exclamação que nós utilizamos no contexto de quando você encontra, você quer mostrar admiração por alguma coisa, quando você se assusta. A gente utiliza o ponto de exclamação. Então, qual o sinal de pontuação que encerra essa frase? É exatamente, olha, esse pontinho, o ponto de exclamação. Vamos avançar um pouco. E nós temos aqui, nós vamos avançar um pouco, colocando o nosso livrinho lá na página 8. E nós temos aqui uma frase, olha só. Ouça a leitura. Minha tripulação. Olha só, minha tripulação. Vamos fazer a divisão dessa frase em sílabas. Será que a gente consegue? É quando a gente vai pronunciar uma palavra e a gente faz uma pausa, né? O momento, a quantidade de vezes que eu vou abrir a minha boca para falar aquela palavra. Então, qual é a primeira palavra que eu tenho aqui? Minha. E a segunda palavra, tripulação.
Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra minha? Vamos lá? Minha. Minha. Eu abri a minha boca quantas vezes? 2 vezes. Então, a palavra minha, ela tem 2 sílabas. Olha só. Minha. É exatamente essa a separação silábica da palavrinha minha. Eu tenho agora outra palavra, que ela é um pouco maior, né? Tripulação. E aí, quantas vezes eu abro a boca para falar tripulação? Olha só. Tripulação. Tripulação. Então, a palavra tripulação, eu abro a boca 4 vezes, ou seja, ela tem 4 sílabas. Qual é a primeira sílaba? Tri. A segunda? Pu. A terceira? Lá. E a quarta? São. Tripulação, ok? Agora, quando a gente acompanha no nosso livro, ele pede pra gente observar quais sílabas aqui tem 2 consoantes juntas, que estão ali bem juntinhas. Vocês sabem que toda sílaba precisa ter ao menos uma vogal. Se não tiver vogal, não tem sílaba. Então, na palavra minha, eu tenho alguma consoante que está junto com outra consoante? Tenho sim. Vamos circular então? Olha só. Pronto. Olha aqui. NH. Minha. Eu tenho 2 consoantes juntas. Só que aqui elas não formam um encontro consonantal. Elas formam um dígrafo. Porque essas 2 letrinhas têm som de apenas uma letrinha. E na palavra tripulação, onde eu tenho 2 consoantes juntas? Vamos verificar? Olha só, aqui, logo no começo, ó, o T e o R. Aqui eu tenho um encontro consonantal. É o encontro de 2 consoantes. Estavam passeando ali, ó, na manha e se encontraram. Então eu tenho aqui encontro consonantal, o T e o R. Aí você vai circular, ó, o nhá e o tri. Vamos ver então o que nós temos aqui mais para analisar sobre essa palavra agora, tripulação, né? Vamos perceber bem essa palavra. Vamos lá repetir? Repitam comigo. Tripulação. Tripulação. Olha aqui. Em quais sílabas a língua se aproxima mais do céu da boca? E aqui eu preciso que vocês se percebam. Preciso que você fale e você perceba. Qual dessas sílabas aqui, quando eu falo, a minha língua fica mais próxima do céu da boca? Olha só. Tripulação. Conseguiram perceber quais são as sílabas? Olha só. É exatamente na sílaba tri, a minha língua ficou próxima ao céu da boca. E na sílaba lá, olha. Lá. Olha como fica a língua da tia. Lá. Tri-lá. Ok? Em qual sílaba a boca fecha mais? Qual dessas sílabas aqui? Qual dessas sílabas a minha boca vai fechar um pouco mais? Geralmente, quando eu tenho em uma palavra a vogal U, é exatamente nessa vogal que a minha boquinha vai ficar mais fechada. Olha só. Então, qual é a sílaba? É pu, ó. Tripulação. Olha como a minha boquinha ficou. Pu. Quase não abri a boca, né? E em qual sílaba o nariz vibra? E aí, como é que a gente vai perceber isso, o nosso nariz vibrando? Vamos lá então, ó. Mãozinha no nariz e você vai falar tripulação. Bora lá? Tripulação. Você conseguiu perceber? Tripulação. Olha, foi exatamente ali na última sílaba, que é exatamente a sílaba onde eu tenho uma cedilha e tenho também um acento que ele dá um som nasal para essa sílaba. Por isso que o nosso nariz vibrou um pouquinho, tá certo? Então essa questão, essa última questão já está lá na página 9 pra gente do nosso livrinho. Vamos avançar mais um pouco e agora eu tenho a outra palavrinha, a palavra minha. Lembrem-se que nós já vimos que a palavra minha, ela tem 2 sílabas, né? Ó, minha. Ela tem 2 consoantes juntas que formam o quê? Um dígrafo. Então, olha só, qual sílaba tem som nasal?
O som nasal é aquele som que ele é emitido, principalmente a gente consegue ouvir ele bem quando ele sai ali pela forcinha do nosso nariz, né? E o som oral é aquele que ele sai especificamente, exclusivamente pela boca, né? Com algumas outras palavras, né? Nesse caso, a palavra minha tem uma sílaba que tem um som nasal. Qual é essa sílaba, gente? É a sílaba nha. Olha a pronúncia, nha. Eu consigo perceber toda essa movimentação aqui no meu narizinho para minha boca. E nós temos aqui, no convite, aparecem também alguns números, né? Ai, professora, mas número não é lá em matemática? O número está em tudo, principalmente os números naturais, né? Então, no nosso convite também não seria diferente. Nós temos alguns números. Que numerais que nós temos aqui? Olha só. O primeiro numeral que nós temos, o primeiro numeral que nós temos é o numeral 10. Ele está indicando o quê? A data, 10 de outubro. Qual é o segundo numeral que nós temos? O numeral 16. Ele está acompanhando qual palavrinha? Horas, 16 horas, indicando as horas. E qual é o terceiro numeral que nós temos? 1234. Ele é acompanhante aqui da Rua das Flores, indicando o número da casa que o Rafael mora. Ok, meus amores? Prontinho. Então, tem uma questão onde vocês vão responder qual é a palavrinha que você vai ligar, né? Lá na página 10, você vai ligar o número, a palavrinha que está junto com esse número, né? Então, no caso, 10 é 10 de outubro, 16 horas, 1234, Rua das Flores. Beleza? Vamos lá, então, para praticamente a nossa última atividade. Olha só o que nós temos aqui, uma frase. É a frase de incentivo que está lá no convite. O que foi que o Rafael falou? Se tiver coragem, nos vemos na festa. Quer dizer que para você ir para a festa dele, você tem que ter o quê? Além de ter o convite, né? Você tem que ter coragem de ir para a festa dele. Essa aqui é uma frase, gente, tá? E toda frase ela é composta por palavras pequenas, médias e grandes. Quantas palavrinhas eu tenho aqui nessa frase? Vamos fazer a conferência? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na frase se tiver coragem, nos vemos na festa, nós temos 7 palavras. E nada da gente pensar que palavra aqui nessa frase são só aquelas que tem 4, 5 ou mais letras. Às vezes a gente pensa assim, mas a palavra se só tem 2 letras, a palavra na só tem 2 letras. Elas não são palavras não, só estão ali, são figurantes. Não, elas são palavrinhas que fazem parte da frase, tá certo? Então, olha só, vamos dividir essas palavrinhas aqui, organizar elas de acordo com o critério do tamanho delas? Vamos lá. Quais são as menores palavras que eu tenho aqui? Menor palavra no sentido de que tem menor quantidade de letras. Eu tenho, a primeira palavrinha é a palavrinha se, olha só, se. Eu não vou falar sé, gente. Por que eu não falo sé? Porque a letra E no final de uma palavra tem um som de I, parecida com a letra O. Quando está no final de uma palavra tem um som de U, né? Então, se é uma das menores palavras. E a palavrinha na, olha só, são as 2 menores palavras que nós temos aqui. Outro critério que ele está pedindo para a gente, as palavras que tenham 5 letras. Olha só, quais são essas palavrinhas que têm 5 letras? A palavra tiver, a palavra vemos e a palavra festa. Elas têm 5 letrinhas. Vamos confirmar se a tia acertou? Claro, a tia que organizou, né, gente? Então, tiver, vemos e festa. Qual é o outro critério para organizar as palavras aqui? A maior palavra. Qual é a maior palavra que eu tenho aqui? É a palavra coragem. A palavra coragem tem quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas, né? Então, é ela que nós vamos colocar nessa última parte, tá? Essa atividade, ela está lá na página 11.
Antes também tem uma cruzadinha que vocês vão responder exatamente com essas palavrinhas. Você vai completar o diagrama com as palavras do período, escrevendo uma letra em cada quadradinho, né, de acordo com o tamanho delas. Ó, as palavrinhas que tem 2 letrinhas, você vai verificar qual é o local correto para você colocar, tá bom? E aqui é a divisão, né, dessas palavras de acordo com o tamanho delas. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Mas se a frase tem 7 palavras, por que aqui só apareceram 6? Porque uma delas não entrou nessa classificação. Qual seria a classificação dessa palavra? Qual foi a palavrinha que não entrou? A palavrinha nos, né? Nesse caso aqui, ela entraria numa classificação de palavra com 3 letras, por exemplo, ok? Então, vamos lá, avançando, para a gente concluir um pouquinho esse estudo do convite, né? Então, eu tenho aqui o convite, aquela primeira parte, tem a imagem de um barco, tem a imagem do Rafael e tem a frase principal, o assunto do convite, meu aniversário, no caso do Rafael. E aqui eu tenho o corpo do convite e a gente vai ver algumas características, ó, desse convite aí. Vamos lá. O aniversariante, quem é? O que convidou é o Rafael. Olha só, o Rafael aqui, ele que é o aniversariante que convidou, tá certo? O que mais que nós temos? A pessoa que foi convidada. Esse convite aqui é um convite chique, é um convite personalizado, ele não escreveu à mão, né? Se bem que o convite escrito à mão também não tem problema nenhum. Então, olha só, a convidada foi a Paula, exatamente a Paula. O que mais que nós temos aqui de informação? A data, né? A data do convite. Então, vamos prestando atenção, ó, pra gente ir preenchendo a nossa atividade. O nome do aniversariante é o Rafael. O nome da pessoa que está sendo convidada é a Paula. Lembrando que quando eu vou escrever o nome do Rafael e da Paula é com a inicial maiúscula. Nome de pessoas, né? O nome próprio eu vou escrever com a primeira letra, o quê? Maiúscula. E nós temos agora o quadro para preencher, com a data, o horário, o local e o traje, né, da festa do Rafael. Então, olha só, a data, a festa vai acontecer em que dia, gente? No dia 10 de outubro. O que mais que nós temos de informação aqui? O horário da festa. Que horas vai ser essa festa? Às 16 horas, às 4 horas da tarde. O que mais que temos de informação? O local, precisa ter o local. E que local é esse? Rua das Flores, 1234. Lembrando que ele não colocou o bairro, então porque todo mundo já sabe onde é a casa dele. Qual é outra informação que nós temos aqui? O traje qual é? Roupa de pirata. E o que mais de informação? E o que é preciso ter para ir à festa? A última questão, né, da nossa atividade. O que é preciso ter para ir a essa festa? É preciso ter coragem. Primeiro eu sempre digo, é o convite, né? Você precisa ter o convite para ir para a festa, né? Se você não foi convidado, fica feio você chegar lá, né? Só que aqui no caso ele falou que a pessoa precisa ter coragem para ir à festa dele. Tá certo, meus amores? Então, a nossa atividade hoje, nós já pegamos um pouquinho do que a gente já veio aprendendo dos descritores e mesmo que já aprendemos lá no primeiro ano e já estamos vendo aqui com o professor Juscelino no segundo ano de português, né? Vocês também estão vendo com as suas professoras na escola. A gente vai agora começar sempre a estudar este livro. E hoje o gênero textual qual foi mesmo? Convite, que tem a finalidade de convidar alguém para uma festa e fornecer informações sobre um determinado evento. Meus amores, obrigada pela atenção de cada um de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem procurar os professores de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.